É Lucas 10:25. Lucas 10:25. Perdão, é que hoje eu estou até mesmo com a mente meio cansada, que eu andei muito hoje. Mas perdão aí. É Mateus. Lucas 10:25. Hoje eu cismei com Mateus. Mas Lucas 10:25. Bem, eu vou reler de novo, porque tivemos aqui o imprevisto, eu acabei lendo e os irmãos ficavam aí meio coisa. Vamos lá, a partir do versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei e como leis? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Eis que, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, o qual o despojaram e, espancando-o, retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo caminho certo sacerdote, vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, e levou para a estalagem e o cuidou dele. E partindo o outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospitaleiro, e disse: cuida dele, e tudo o que mais gastarem, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele, disse. Pois Jesus: vai e faz da mesma maneira. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nesse momento nós lemos a tua palavra. Te peço, Senhor, que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra. Senhor, nós precisamos aprender. Estou aqui, Senhor, para aprender de ti, juntamente com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre esta parábola de Jesus. Uma parábola que foi provocada na realidade. O texto diz que um certo doutor da lei, quer dizer que era um homem que era conhecedor da lei de Israel. Ele chegou até Jesus fazendo uma pergunta: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Bem, nós não sabemos qual foi a intenção. Sabemos que ele chega e faz essa indagação a Jesus. E Jesus o responde. Responde e disse: ó, que está escrito na lei e como leis? Então Jesus olhou e disse: ó, você conhece e você lê a respeito da lei, mas de qual forma você interpreta a questão da lei? Aquele homem responde a Jesus de uma forma
como qualquer doutor responderia. Ele disse, ó, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o versículo 27, ele é bem chamativo, porque a resposta daquele homem é uma resposta louvável. Até Jesus elogiou, ó, respondeste bem. Você teve uma ótima resposta. Amarás ao Senhor teu Deus de todo coração. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender é que, antes de tudo, de qualquer coisa, nós devemos aprender a amar a Deus de todo nosso coração. Então, amar a Deus de todo o coração não é só ir para a igreja, porque tem gente que acha que ama a Deus porque vai à igreja. Amar a Deus de todo o coração é ter Deus como o seu companheiro diário. Não é só quando nós estamos reunidos num culto que Deus está conosco. Muita gente acha que Deus só está quando a gente está aqui no culto de quarta, de sexta, de domingo. Não, mas Deus, ele tem que ser prioridade em nosso coração. E ele diz, ó, além de todo o coração, também temos que amar a Deus de toda a nossa alma. Isso quer dizer que nós devemos amar a Deus tanto nessa vida como na vida vindoura. Porque quando se fala de alma, literalmente traduz como a eternidade. Você sabe que, literalmente, a alma do homem, ela é propícia a alcançar a vida eterna. Então, essa vida eterna, ela tem dois aspectos diferentes. Inclusive, a vida eterna com Deus é uma coisa, a vida eterna sem Deus é outra coisa totalmente diferente. Aí você fala, mas existe vida eterna sem Deus? Ora, naturalmente, o Apocalipse diz que na realidade não se relaciona a uma vida, mas se relaciona a uma segunda morte, mas uma morte consciente. Porque a nossa consciência está em nossa alma. A nossa alma é consciente. Eu vejo muita gente pregando que quando a pessoa morre, ela fica apagada, não lembra de nada que acontece mais na vida. Isso contradiz literalmente a palavra de Deus. Que você lembra da passagem que é do rico e do Lázaro, quando morreu o mendigo e morreu o rico, ambos tinham a consciência do que eles fizeram aqui nessa terra. Ao ponto do rico dizer, ó, pede a Lázaro que pelo menos molhe a ponta do dedo e põe na minha língua. E fala, pai Abraão, permita-me voltar para avisar meus irmãos para que eles não venham para esse lugar. Então isso quer dizer que o homem estava, mesmo depois da morte, consciente. Então tem algumas religiões que pregam uma doutrina chamada sono da alma, falando que quando o homem morre, apaga totalmente a consciência. Ele só vai ressuscitar naquele último dia e a consciência é apagada. Só que a alma é uma consciência que nunca
ser apagada. Por isso que nós devemos amar a Deus de todo o coração e de toda a nossa alma. De toda a nossa alma. E ele fala assim, com todas as nossas forças. E as forças que são pequenas, porque nós temos pouca força. Por mais que lutamos para poder ter uma vida melhor na presença de Deus, nós entendemos o quanto nós somos frágeis diante de Deus. Nós somos frágeis. Então, por isso que entendimento, aquilo que nós adquirimos de entendimento, nós devemos colocar Deus também como prioridade. E por último, amar o próximo como a nós mesmos. E aí fica uma pergunta para mim e para você. Como nós amamos o nosso próximo? Aquele homem, para tentar justificar a sua vida, que era uma vida praticamente de discriminação, porque os judeus eles tinham muita discriminação. Se tem um povo que discriminava os outros povos, eram os judeus. Porque eles receberam de Moisés a lei e rejeitavam literalmente os outros povos. Até porque, por uma questão de lei, eles não poderiam se misturar aos outros povos. Mas Jesus usa a parábola para falar de um povo único, mas com aspectos totalmente diferentes. Fala de povo judeu e fala do povo samaritano. Ambos eram da mesma linhagem, porém a diferença era que existiam os judeus puros e os samaritanos que eram judeus mestiços, como tem muito hoje misturado. Então eles não se comunicavam, até por uma questão de lei. Os samaritanos achavam que a adoração viria do local onde eles estavam, e já os judeus que a adoração seria no templo em Jerusalém. Tanto que Jesus, quando fala com aquela mulher, ele diz: haverá um tempo que nem aqui nesse monte de Samaria e nem em Jerusalém, mas todo aquele que invocar e adorar em espírito e em verdade vai cultuar a Deus. Então, Jesus ele elogia essa resposta do homem, dizendo: respondeste bem, faze isso e viverás. Então Jesus disse: pratique aquilo que você está lendo, aquilo que você leu. Meus irmãos, a boa verdade é que muitas das vezes nós lemos, nós meditamos, mas não praticamos aquilo que nós lemos. E isso é tanto na época de Jesus como na época de hoje. Se eu fizer uma pergunta aqui, quem é que cumpre tudo aquilo que lê da Bíblia? Ninguém. Ninguém cumpre. Nós não cumprimos sequer 1% daquilo que está escrito na Bíblia. Não cumprimos. Nós lemos, nós sabemos o que o Senhor Jesus nos ensina,
Mas muitas das vezes, nós acabamos o quê? Não praticando aquilo que nós lemos. E às vezes até mesmo aquilo que nós ensinamos, nós não praticamos. Os fariseus tinham esse problema. Eles colocavam um fardo pesado em cima do povo, que o povo tinha que cumprir à risca a lei. Por exemplo, o sábado era algo extremamente sagrado para os fariseus. Ao ponto de quando Jesus curou um homem na sinagoga no dia de sábado, eles queriam matar Jesus, dizendo que Jesus estava quebrando a lei, quebrando aquilo que Moisés havia ensinado. Mas eles colocavam um fardo em cima do povo e eles mesmos não faziam. Aí Jesus disse, quem dentre vocês, que se um boi cair no buraco no dia de sábado, não vai tirar o boi do buraco? Vai deixar o boi morrendo? Porque é o dia de sábado. Tem uma igreja moderna aí que ela é enfática no dia de sábado. Sábado para eles é bem sagrado. Eles dizem que o sábado não salva, mas se a pessoa não pratica a lei do sábado lá, ela é tida como uma pessoa que não pratica a palavra do Evangelho. Eu trabalhei uma época numa empresa que trabalhava dia de sábado até meio-dia e tinha um cristão dessa igreja que ele faltava todo sábado. E ele tinha que trabalhar, mas no sábado ele não ia trabalhar. E a empresa ainda segurou ele uns 6 meses assim, faltando o dia de sábado. Porque ele falava que não podia trabalhar no dia de sábado. Dia de sábado era dia de culto, dia de adoração. Para eles, o dia de adoração é o sábado, domingo é o sinal da besta. Eles pregam que o domingo é o sinal da besta. Eles falam que vai ter um decreto chamado decreto dominicano, que vai obrigar todo mundo a adorar a Deus no domingo, que segundo eles o domingo é o dia do Deus Sol. Então eles não aceitam essa questão de culto dia de domingo. O culto tem que ser no sábado, e o sábado para eles começa na sexta, 6 horas da noite, e vai no sábado até às 6 horas da noite. Esse é o sábado deles. Então o que acontece? Nós temos ainda hoje esse mesmo defeito dos fariseus. De uma certa forma, a igreja evangélica moderna, ela tem tido um pouco do fariseísmo, porque bota muitas leis que ela mesmo não pode cumprir. São leis, eles falam, costumes que apenas oprimem as pessoas. E o evangelho não foi feito para oprimir. Eu não encontrei, se eu já li, em lugar nenhum, Jesus oprimindo o povo. Não, Jesus não oprimiu o povo. Você sabe quem Jesus mais criticava? Os religiosos. Você não via Jesus falando contra os pecadores. Você não via Jesus falando contra os romanos, mas você via ele falando contra os fariseus, contra os saduceus, que eram o seu povo e eram aqueles que continham a lei de Deus. Então quem é cobrado é aquele que ensina a palavra. Então é muito complicado. Por quê? Porque se você decidiu ser um pregador do Evangelho, uma pregadora do Evangelho, você tem que entender que você vai ser cobrado por Deus. E vai ser cobrado pela palavra. Porque tudo aquilo que nós falamos
vai vir contra nós depois. A verdade é, se você prega, quantas pessoas já vi pregando coisas que hoje fazem totalmente diferente daquilo que eles pregavam? Mudaram a mentalidade, a mente. Por exemplo, antigamente muita coisa era pecado na igreja, hoje já não é mais. Antigamente na igreja você tinha regra para participar de um culto. Hoje você perdeu esse tipo de regra, você perdeu esse tipo de temor. As pessoas não têm mais temor à palavra de Deus. As pessoas na hora da leitura bíblica estão andando para lá e para cá. Na hora da leitura bíblica está caminhando dentro da igreja. Isso quer dizer que o povo já não tem mais reverência a Deus. Não tem. Antigamente, ficava um porteiro aí na igreja. Se fosse a hora da leitura oficial, ninguém entrava no culto. Não entrava, não. Só entrava depois que acabasse a leitura. Hoje em dia a pessoa está lendo aqui a leitura oficial, o povo está caminhando dentro da igreja. Hoje em dia a pessoa não quer mais ficar em pé para ler a palavra. Pregadores estão pregando, aqui a Bíblia foi escrita sentado, você não precisa ficar em pé para você ler Bíblia. Mas vai no fórum quando ele manda você ler a lei, se você vai ler a lei sentada. Você é obrigado a levantar e lá naquele púlpitozinho do fórum lá, e se você tiver que falar, você tem que falar em pé diante do juiz. Quando nós estamos aqui, nós estamos diante do juiz que é Deus. Então Deus, ele olha para nós e ele quer que nós tenhamos reverência. E isso é uma coisa que está faltando muito na igreja moderna. Então ele, no versículo 29, ele diz, ele porém querendo justificar-se, veja só, que ele queria justificar a ele mesmo pelo seu conhecimento. Ora, vai dizer que você não sabe quem é o teu próximo. Você vive e você não sabe quem é o teu próximo. O próximo é aquele que está sempre do nosso lado. Nós temos o nosso próximo. Nosso próximo pode ser nosso vizinho, pode ser cada irmão que está aqui na igreja, pode ser uma pessoa carente e necessitada. O próximo é aquele que está, no momento, precisando de Deus. Esse é o próximo. Aí Jesus começa a contar a parábola, no versículo 30. Ele disse que um homem descia de Jerusalém para a cidade de Jericó. Uma caminhada totalmente perigosa na época. Segundo os historiadores, na época, o caminho de Jerusalém para Jericó era um caminho onde havia muitos salteadores. O que é um salteador? Ladrões. Havia muitos ladrões. E esse homem está caminhando para Jericó e ele é pego por esses ladrões que os espanca. Além de o roubar, o deixa meio morto. Isso quer dizer que, aparentemente, ele ficou desmaiado à beira da morte. E se não chega a ajuda, ele morreria ali naquele lugar. Mas Jesus, ele é enfático
quando ele diz, ó, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Olha que coisa terrível. O que era um sacerdote? Era aquele que ia para o templo para fazer o quê? O que o sacerdote fazia? Adorar a Deus. Não era só questão de adorar a Deus. Ele fazia sacrifícios, porque na época ainda existia o ritual do sacrifício. Ele ia para o templo para oferecer sacrifício pelo povo. Então ele ia para Jerusalém e ele ia oferecer o sacrifício pelo povo. Ele ia interceder a Deus pelo povo. Agora, esse mesmo sacerdote que intercedia a Deus pelo povo, passa naquele lugar e ele passa de longe, de largo, distante. Isso demonstra que o coração humano é um coração mau. Mesmo ele sendo religioso, ele tem um coração duro para com o próximo. É lógico que aquele sacerdote provavelmente pensou, bem, se ele foi espancado, se eu chegar perto eu posso também correr o risco de ser assaltado também. E por outro lado, aquele sacerdote talvez pensou que aquele homem já estivesse morto. Porque dentro da lei, nenhum judeu chegava perto de um defunto. Não chegava. Era proibido pela lei. A lei proibia que você chegasse perto de um defunto. Se você passasse e tivesse um morto aqui, você tinha que passar distante, era a questão da lei. Então o que acontece? Se você tocasse numa pessoa morta, você seria impuro. Isso é a questão da lei. Nenhum judeu poderia tocar em uma... Principalmente sendo ele o quê? Um sacerdote. Ele não ia chegar perto de um morto. Sansão, ele quebrou um pouquinho essa regra quando ele matou o leão. E quando ele voltou no caminho lá, tinha mel na boca do leão morto. Ele pegou o mel do leão e levou ainda para casa, ainda para os pais comer. E olha que Sansão era o quê? Nazireu. Era consagrado a Deus. A Bíblia fala que a maior manifestação do Espírito Santo na vida de um homem foi por intermédio de Sansão. Mas mesmo assim, Sansão era um cara que só fazia besteira, só fazia coisas precipitadas. Por isso que ele acabou morrendo, porque ele nasceu por um propósito, mas ele não fazia a parte que lhe deveria. Ele, como juiz de Israel, deveria ser exemplo, mas ele não era. Sansão quebrou a lei de Narizeu tocando no leão, casou com mulheres estranhas, que era proibido. Até nos anos 80 era proibido, por exemplo, um crente da Assembleia de Deus casar com uma crente da Batista. Não podia. Não podia. Você não podia namorar uma menina da Igreja Batista.
Era proibido pelos pais. Se você fosse namorar uma menina da igreja batista, você tinha que decidir se você era assembleiano ou era batista. Se você fosse namorar, você tinha que sair da assembleia e ir congregar na igreja batista. Antigamente era assim. Você se apaixonava por uma menina batista, que era de um costume totalmente diferente, porque as batistas, elas se arrumavam, passavam uns batonzinhos, botavam uns brincos, botavam umas roupas mais chamativas. E as meninas da Assembleia antigamente eram simplesinha. Não podia usar maquiagem, não podia cortar cabelo. Se cortasse cabelo naquela época dos anos 80, você era excluído da igreja, porque cortou cabelo. Se passasse esmalte na unha, você era disciplinada, porque passou esmalte, e o pastor mandava você tirar o esmalte, você ficava 3 a 4, 5 meses fora da comunhão da igreja. E não participava da Santa Ceia. E não cantava no conjunto. Como falei naquela época, mocidade era mocidade. Só podia participar do grupo de mocidade se fossem jovens que nunca tivessem tido uma relação sexual com outro jovem. Por exemplo, se você se convertesse, mas você tivesse filho, você não participava do grupo de mocidade. Mesmo sendo novinho, não cantava. As meninas novas que tinham filho, quando se convertia e batizava, ia cantar no conjunto das irmãs. Não cantava nos jovens. Antigamente era assim. Hoje tem mistura de jovem casado com solteiro, mas antigamente não tinha. Antigamente era separado assim. Eu lembro até hoje que eu cantei nas crianças, cantei nos adolescentes e depois passei para os jovens. Nos jovens você só podia cantar depois que se batizasse. Você só podia ir para o conjunto da mocidade depois do batismo. Antes do batismo você não cantava na mocidade, você só cantava nas crianças e nos adolescentes. Mocidade era só depois que você se batizava. Então, antigamente, as regras da igreja eram assim. E aí, aquele sacerdote foi embora. Foi para o seu caminho. Deixou aquele homem para a morte. Tirando para a nossa vida espiritual, o que nós temos feito para socorrer pessoas que precisam de Jesus? A verdade é que muitas das vezes nós não temos feito nada. Nós estamos igual a esse sacerdote. Igualzinho. Trazendo para o sentido espiritual, tem um monte de gente sendo roubada e assaltada pelo diabo, e nós passamos de largo e não damos nem sequer uma palavra de incentivo. O que Jesus está falando é que nós precisamos ter cuidado pelo próximo, por aquele que é necessitado. Aquele homem não deu valor, talvez pela sua aplicação com respeito à lei. E aí, o texto diz no 32, de igual modo também um levita. Quem era o levita? Quem sabe aqui o que é levita? Hã? Não, levita literalmente era um descendente de Levi. O sacerdote era levita? Hã? O sacerdote era levita?
Quem aqui aplica aqui? Sacerdote era ou não era levita? Não. Era. Sacerdote também era da tribo de Levi. Mas o levita aqui está falando daquele serviçal, daqueles que trabalhavam para a manutenção do templo. Tem gente que interpreta levita como um cantor. Eu vejo aí um montão de gente botando aí faixa, escrito lá, ó, está aqui o levita fulano de tal que vai louvar. Mas ninguém é levita. Cantor é cantor, levita é levita. Levita é aquele que é naturalmente um descendente de Levi, a qual até Moisés era descendente de Levi. Porém, os levitas tinham uma coisa, os levitas não tinham terras e nem posses. Eles viviam da doação que o povo doava. A única tribo que não adquiriu posse na terra prometida foi a tribo de Levi. Eles viveram misturados entre as outras tribos que os sustentavam, porque eles viviam para o trabalho na época do tabernáculo, no deserto, e depois também na manutenção do templo. Então, levita é aquele que é um serviçal do templo, aquele que trabalhava para o bem e o mantimento do templo. Então, levita tinha cantores? Tinha. Mas o principal trabalho do levita era a manutenção, o conserto, a obra, a preparação do templo para que o sacerdote fosse oferecer sacrifício. Então, o templo era mantido e era trabalhado literalmente pelos levitas. E esse levita passa, e também da mesma forma do sacerdote, ele passa de longe. Mas, versículo 33, um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Então, Jesus está enfatizando aqui que não é a questão da religiosidade, que a religiosidade não ajuda ninguém a nada. A palavra para religião é religar. Só que a religião, ela mais desliga do que liga. A religião, ela mais afasta você de Deus do que aproxima. Porque quem é religioso acha que é o mais correto do que todos. Acha que está acima de todos. Ah, eu sou porque eu sou religioso. Você lembra da oração daquele sacerdote batendo, falando assim, eu jejuo, eu oro, eu faço meus votos. E o samaritano, quando vai orar, ele bate no peito, abaixa a cabeça e fala que ele não era o quê? Digno. Então, quem é religioso acha que é digno de alguma coisa.
Nós temos o defeito de achar que nós somos merecedores de receber bênção. E não somos. Não somos. Nós recebemos a bênção pela graça de Deus. Deus olha para nós e fala, acha graça em nós e vai lá e nos abençoa. Mas por nós mesmos, pelas nossas práticas, nós não merecíamos absolutamente nada. Então esse samaritano, ele vai demonstrar que a compaixão está em olhar para a necessidade do próximo. Nós temos que olhar a necessidade dos nossos irmãos. E é uma coisa que tem faltado muito na igreja moderna, olhar a necessidade dos irmãos. Nós olhamos às vezes para nós mesmos, para aquilo que nós podemos adquirir, comprar, viver, mas esquecemos que temos irmãos na fé que precisam da nossa ajuda. E quando eu falo de ajuda, não estou falando só de ajuda espiritual, não. Tem muitos irmãos que congregam junto conosco necessitando de ajuda financeira. E aí, às vezes, nós, para justificar, e eu não vou ajudar aquele irmão, não, ele que arrume um emprego, ele que arrume um trabalho, ele que corra atrás. Mas no tempo que nós estamos vivendo, tem emprego? Tem. Mas não é para todo mundo. Eu mesmo fui fazer uma entrevista, tinha 50 candidatos para 2 vagas. A chance da gente entrar em 2 vagas por 50 candidatos é quase pouca chance. Então a pessoa vai para uma entrevista na empresa, aí quer dizer, a empresa liga para você para fazer uma entrevista. Você vai gastar passagem para ir lá na entrevista, chega lá, tem muitas pessoas mais capacitadas do que você para aquela mesma vaga. E às vezes eles vão dar prioridade àqueles que têm melhor capacidade. E aquele que tem menos idade. Porque quanto mais nós ficamos por certa idade, as portas se fecham mais ainda para a gente. É verdade. É. Porque eles não vão contratar uma pessoa que está perto da aposentadoria para trabalhar. Eles vão dar prioridade a um jovem. Um jovem. E hoje, infelizmente, a tecnologia está tomando o lugar do homem. Hoje tudo é remoto. As pessoas hoje trabalham em casa, computador. Por exemplo, os escritórios hoje, eles não precisam ir mais na empresa, eles trabalham de casa, fazendo tudo em casa. Então não precisa. Então hoje em dia, trabalho tem trabalho, tem mão de obra, mas tem pouca qualificação. Para você entrar numa empresa hoje, você tem que ser indicado por um manda-chuva de lá. E assim mesmo, é muito... Você tem que passar pelas fases. Porque o manda-chuva vai te encaminhar e você vai passar lá pelas fases. Você só entra indicado. Quem vai por conta própria, chance tem? Tem. Todo mundo tem chance. Mas a chance melhor é quem é indicado. Quem é, estou indicando fulano de tal para ir aí para a vaga tal. Aí, como foi indicado por uma pessoa que já é manda-chuva lá dentro, eles vão dar prioridade para aquele que foi indicado. Mas é a vida moderna. Nós vivemos esse tempo difícil, e nós temos que olhar para a necessidade dos nossos irmãos. E às vezes na igreja, eu vejo lá o que eu vi de igreja pegando campanha de quilo e deixando mofar no armário da igreja. Que isso, meu irmão? Campanha de quilo é para você distribuir.
Não é para deixar mofar. Não é para deixar mofar. Tiraram o lixo, deixaram lá. Porque, às vezes, porque são alimentos perecíveis. Você pega um quilo de feijão, arroz, tu deixa ali, se você abandonar, vai dar mofo, vai dar bicho, vai coisa. Aquilo ali é para ser consumido. Então, chegou, procura alguém que precise e dê, porque você vai estar fazendo a obra de Deus. Mas às vezes a pessoa já vi igreja aí botando um monte de alimento no armário e fica lá e não dá para ninguém. Tem igrejas que faz todo mês campanha de quilo, todo mês. Lá na Canaã, todo culto da União Feminina tem campanha do quilo. Então eles botam a caixa lá, o povo vai lá, bota os quilinhos lá para poder distribuir para os irmãos que estão desempregados. Então eles fazem lá a campanha de quilo, às vezes eles vai lá, procura, cara, ele vai fazer lá, vai visitar a casa, vai ver como é que está, o que está precisando e vai levar aquilo ali para ajudar aquela pessoa, para a pessoa ter alguma coisa para comer. Mas nós às vezes temos a maldade de pedir a campanha do quilo, mas pedimos e não distribuímos. E aí? O que nós estamos cometendo? Um pecado muito grave. Não é qualquer pecado não, isso é um pecado muito grave. Isso aí te tira do céu. Tira. Porque você está deixando algo que você poderia estar fazendo bem, algo que você poderia estar abençoando uma pessoa, estragar. É igual você botar comida no prato e jogar fora. É um pecado. Você olha as imagens das crianças na África lá, com os ossos aparecendo de fome, e você aqui tem ovo. O ovo hoje está caro igual carne, né? A verdade é essa. Antigamente a gente podia dizer que disco voador era comida de pobre, mas está ficando difícil também. Até o ovo está caro. Aí você tem um ovo para comer e você reclama porque está comendo ovo. Eu gosto de omelete. Então nós temos que aprender que, como servos e servas de Deus, nós temos que olhar a necessidade do próximo. Nós teríamos que olhar dentro da igreja que nós congregamos alguém que está precisando da nossa ajuda. Só que a gente só está preocupado de vir para o culto cantar, pregar. Isso aqui é bonito mesmo, subir no púlpito para pregar, qualquer um prega. Qualquer pessoa prega. Agora, viver o evangelho não é para qualquer um. Todo mundo quer falar bonito no púlpito, todo mundo quer pregar. Mas quando chega na hora de fazer a obra, ninguém quer fazer. Se marcar o evangelismo, se vir 1 ou 2, é muito para evangelizar. Porque nós estamos fazendo de Deus. E o evangelismo é muito mal administrado às vezes. Nós queremos evangelizar entregando folheto para as pessoas, mas na realidade o evangelismo é você convencer a pessoa a vir para a casa de Deus. Isso que é o evangelismo. O evangelismo não é entregar folheto, não. Porque folheto as pessoas pegam, faz cigarrinho de maconha. Eu já vi gente fazer cigarro de maconha com folheto. Tinha um pastor que era amigo meu, que ele falou que no presídio ele foi preso uma época, ele não era cristão, o pessoal distribuía a Bíblia no presídio. Sabe o que ele fazia com as folhas da Bíblia? Ele transformava em baralho para jogar. Com as folhas da Bíblia. Ele pegava a Bíblia, rasgava lá, fazia carta de baralho para jogar com a Bíblia. Então o povo faz coisas que só Jesus. Então o que é evangelismo? É você ir no mano a mano, você conversar. Por isso que você, para evangelizar, você tem que entender da Bíblia. Porque você vai pegar uma pessoa que
lê Bíblia, que não é cristão, mas lê Bíblia. Porque tem muita gente que não é crente, mas conhece a Bíblia mais do que a gente. Você sabia? Tem gente que lê Bíblia, tem ímpio que lê Bíblia. Esses dias eu estava vendo lá aquele ator, Fultora, um coroa, ele lendo a Bíblia lá, lendo a palavra de Deus. E ele não é crente, mas lê. E aí, se você não tiver entendimento da Bíblia, ele vai te fazer uma pergunta, você vai ficar meio, não sei. Rodrigo, pastor. Hã? Rodrigo lê a Bíblia. Me fala aí sobre isso aqui da Bíblia. Não sei, eu nunca li isso, nunca li. Então, crente que não lê Bíblia, ele não está preparado para fazer evangelismo. Porque como é que você vai evangelizar se você não conhece a Bíblia? Como é que você vai falar de Jesus para uma pessoa, por exemplo, um católico? Você pensa que católico não lê Bíblia, não? Católico lê. Ainda mais hoje. Hoje tem muitas Bíblias. Eu mesmo tenho lá 3 Bíblias católicas lá em casa. Tenho a Bíblia Ave Maria, tenho a Bíblia Ecumênica e tenho a Bíblia de Jerusalém. São 3 Bíblias católicas. São Bíblias ótimas, boas. E eles leem, eles conhecem a Bíblia. Ele prega para os crentes. Hoje o padre está pregando igual pastor. Você liga a televisão ali naquele canal do católico lá, você vai ver o padre lá pregando igual o pastor pregando. Não é pastor católico. Hã? Não é pastor católico. E você pensa que é um pastor, você olha assim, o cara está lá pregando e o povo lá se alegrando. Só que depois que ele acaba a pregação, eles começam Ave Maria, cheia de graça. Mas eles pregam igualzinho a gente. Fala língua. Católico agora também está falando língua. Fala cada leite, a fração. Católico agora fala língua. E eles estão louvando nossos louvores. Eles pegam louvores das nossas igrejas evangélicas agora e cantam na católica. Então o que acontece? Se nós não nos prepararmos, nós vamos ser envergonhados na rua. Pastor, até ar livre o católico estão fazendo. Hã? Ar livre. Mas eles sempre fizeram. Hoje em dia, Eu vi lá na hoje em dia os católicos estão investindo muito nos jovens, coisas que toda igreja deveria investir. Os católicos investem muito nos jovens, porque o evangelismo quem faz mais é os jovens. O que os jovens fazem? Eles pegam os violão, vão para a praça, começam a cantar, aí canta louvor, aí daqui a pouco está convidando o povo, e levando, o povo mesmo, ele leva todo mundo que passa para dentro da igreja. Aí aqui a gente marca um ar livre, se marcar, a gente passa vergonha. Passa vergonha. E aí a gente vai dar oportunidade para uma pessoa pregar no ar livre, ela vai começar, que você vai para o inferno, que você não sei o que lá, que Jesus e tal, e é batendo nas pessoas, em vez de trazer as pessoas para a casa de Deus, fica falando coisas para a pessoa ficar mais longe ainda da palavra de Deus. Porque o evangelho não é você falar que o povo vai para o inferno, não. Quem tem que receber essa palavra de que vai para o inferno se não se converter, somos nós, porque já conhecemos a palavra, estamos pregando, e se nós não fazermos a vontade de Deus, nós vamos para o inferno. Mas quem está lá fora precisa de uma palavra para ele se reconciliar com Deus. Esse dia eu estava vendo ali um irmão, eu passando na grota, tinha um irmão pregando, um doidinho pregando lá. Ele, vocês com essas armas na mão, vai tudo pro inferno. Eu falei, rapaz, os bandidos estão tendo muita paciência com esse cara. Ele fala que deve ser maluco. O bandido olha para ele, aquele ali é doido. Então a gente nem mexe com ele porque ele é doido. Mas você vai pro inferno. E ele falando mesmo que o bandido vai pro inferno. Uma coisa de pau. Ali no meio da areal, ali ele falando, ó, vocês já aqui, ó, com essas armas na mão, se vocês não aceitam Jesus, vocês vão tudo pro inferno. Vão tudo pro inferno. Então, de certa forma, Deus está usando ele.
que é para os bandidos ouvir, não dar uma coça no cara, é porque Deus está com o cara. É. Então, o que acontece? Só que não é uma palavra propícia para você pregar. Você tem que pregar para trazer eles para o conhecimento. Fala assim, ó, a vida é essa, só existe dois caminhos, o caminho do céu e o caminho do inferno. Mas nós estamos trazendo para você o caminho que vai te levar para o céu. Agora, se você quiser aceitar, amém. Se não quiser, cada um vai para o seu destino. Mas tem que ter uma sabedoria divina para você pregar para essas pessoas. Também esse negócio de ficar orando para bandido. Me perdoe, meu irmão. Abençoa, Senhor. Abençoa a casa dele, abençoa a família. Abençoa como? Como Deus vai abençoar algo que é feito com a vida que é tirada dos outros? Que alguém está morrendo de overdose por causa de uma droga. Esse dia minha esposa estava vendo, tem um pastor aí muito conhecido falando que fumar maconha não é pecado. Que fumar maconha é uma coisa natural do ser humano. Pastor falando mesmo que você pode fumar maconha, não tem problema. Pastor falando que a pessoa pode ter relação com outro homem, que não é problema, que Deus não está nem aí, Deus não está olhando para essas coisas, que isso aí foi a igreja que criou, não foi a Bíblia. E pastor conhecido aí, que já se apostatou da fé há muito tempo. Um outro pastor chegando falando que a Bíblia tinha que ser atualizada, modernizada. Pastor e pregando que a Bíblia tem que ser modernizada. Pastor pregando que Jesus, quando estava conversando, olha só o que um pastor teve a ousadia de dizer. Você lembra que a passagem de Jesus com a mulher samaritana? Que Jesus, quando disse que ia dar a água para a mulher beber, água viva, que Jesus estava falando do sêmen do homem. Olha só o que o pastor estava pregando. Que a palavra de Jesus era duplo sentido. Então a gente está vendo que nós estamos vivendo os últimos dias do povo de Deus na terra. Porque tem muita gente no nosso meio que já se apostatou da fé há muito tempo. E não adianta profeta levantar, falar, que eles não vão ouvir, porque a Bíblia diz que os ouvidos serão fechados. Eles não vão ouvir a mensagem de Deus. E isso não é para quem está lá fora, não é para quem está no nosso meio, que não vai ouvir mais a palavra de Deus, que não vai ouvir mais a palavra da profecia da Bíblia. Um dia desse aí, eu estava vendo um vídeo de um pastor pregando, e Deus ia usar um irmão em profecia, o pastor falou, sai, que agora quem está com a palavra sou eu. A palavra agora é minha, não é de profeta. Então, cada um está vivendo dessa forma. Então, a Bíblia diz que esse homem, ele moveu-se de íntima compaixão. E o que ele faz? Ele cuida daquele ferido. Então, a pergunta que nós fazemos para nós mesmos, eu faço para mim mesmo. Será que eu tenho cuidado das feridas do meu próximo? Ou será que eu tenho simplesmente abandonado o meu próximo? Porque o próximo vai estar sempre ferido e o ferido vai chegar perto de você. E quando fala de ferida aqui, eu não quero dizer ferida física, não. É ferida na alma.
Tem muita gente que vai chegar perto de você e está com a alma ferida, porque ouviu uma palavra do pastor que desagradou a ele, que ouviu uma palavra do pastor que o levou para fora. E muitas das vezes nós, meu irmão, não vigiamos e falamos palavras que machucamos as pessoas. Nós machucamos as pessoas. Por mais que a gente tome cuidado, tem palavras que machucam. Nós temos que ter sabedoria até para corrigir. Corrigir não é de qualquer maneira. Corrigir tem que ser com sabedoria. Jesus corrigia? Sim. Os fariseus, que eram homens entendidos, que tinham que ouvir mesmo que tinha que ouvir. Mas quando Jesus chegava para Zaqueu, que era um pecador, falava assim, ó, desce que eu vou na tua casa jantar com você, sentar com você, comer com você. Coisa que deixava os homens, os fariseus, ficavam com raiva, porque Jesus, sendo judeu, sentava com pessoas que eram literalmente pecadoras. Então, nós temos que aprender a falar com os pecadores. Corrigir, temos que corrigir a nós. Por exemplo, um culto como esse aqui de doutrina é um culto de correção. Aqui nós vamos ouvir palavras que vão confrontar a gente, me confrontar naquilo que eu preciso ser confrontado, porque todos nós precisamos ser confrontados em alguma coisa que erramos. É Deus, glória a Deus. Nós não somos seres humanos perfeitos e nunca vamos ser. Não adianta. Por mais que a gente procure andar certo, sempre há algo que nós tropeçamos no meio do caminho. Então a gente tem que aprender isso. Jesus quer que nós tenhamos consciência de que cada dia precisamos melhorar. Acertamos hoje, mas podemos errar amanhã. E quando eu falo de errar, aqui eu não estou falando de cometer adultério, de roubar, de passar perna nos outros, não. São erros do correr do dia naturalmente, que a gente comete, a gente erra. Às vezes a gente se ira e fala coisas que não agradam a Deus. Não estou falando aqui palavrão, que crente não fala palavrão, mas você fala palavras de maldição para filho. Tem gente que fala, tem crente que amaldiçoa o filho quando está irado. Crente que está irado, Eu lembro que uma vez o meu pai falou para mim, ó, você não vai ter futuro nenhum. Seu futuro vai ser bandido. E eu estou aqui até hoje. E meu pai era pastor de igreja na época. Porque eu era muito rebelde, daqueles adolescentes que dava trabalho. Hoje eu vejo aí o neto da Rosângela lá dando trabalho para ela, eu lembro de mim. Eu era terrível, só que meu pai tinha uma regra. Meu pai, se eu saísse de casa e passasse de 10 horas da noite e não chegasse em casa, ele fechava a porta e eu tinha que dormir na rua. Ele não abria a porta para mim entrar para casa, depois de 10 horas. Não abria. Ficava a noite toda na rua, podia ser o dia que fosse. Às vezes a minha madrasta lá com pena, ia lá, abria escondido com meu pai dormindo para mim entrar para dentro de casa. Mas se eu chegasse depois de 10 horas, a porta lá tinha que, além de fechar, ele passava aquele ferro por dentro, né? Para poder, tinha um ferro que ele atravessava por dentro, porque naquela época era muito ladrão, então ele botava, além de se trancar com chave, ele ainda passava um ferro por fora. Então, meu pai falava assim, ó, passou de 10 horas, eu tranco a porta, que meu pai dormia cedo, porque meu pai era funcionário público, para acordar cedo no outro dia. Falava assim, ó, não vai entrar dentro de casa se passar das 10. Então acabava o culto, eu tinha que sair rápido para chegar em casa. Até 9h30 tinha que estar chegando em casa. Os cultos lá terminavam às 9 horas, a Assembleia de Deus naquela época era
rigorosa em horário, de 7 às 9, 9 horas acabava, não tinha tempo nem de ficar conversando com os colegas, tinha que sair e ir embora para casa. Se eu ficasse conversando com os colegas e passasse do horário, eu ia ficar na rua. E pensa que irmão da igreja se incentivava para você ficar lá, dormir na casa dele, é ruim, você ficava na rua mesmo. Ficava na rua mesmo. Então, hoje, os adolescentes de hoje fazem o que quer, vai para a rua, fica 3 dias, 4 dias fora de casa. Aí quando chega em casa o pai ainda pergunta, e como é que você está? E tal, antigamente era, além de tomar uma coça, que a gente tomava uma coça feia, eu apanhei muito por causa desse negócio de horário. Mas nós temos que entender, existem regras. E na igreja continua, a igreja é a igreja não muda, a palavra de Deus não muda. É lógico, muitos costumes da igreja mudaram. Isso aí, porque nós vivemos em forma cultural, nós vivemos uma cultura. O que nós vivemos hoje, nós não vivíamos nos anos 80. Nos anos 80 a gente não tinha celular. Nos anos 80 ninguém tinha computador. Pobre não tinha computador nos anos 80. Nos anos 80 não tinha videogame de última geração. As brincadeiras eram pular corda, era pique. Quando você ia brincar com os colegas era pique-pega, aquelas coisas e tal. Hoje em dia você não vê mais nada disso. Hoje em dia é só computador, celular, jogo, um montão de coisa. A mente das crianças hoje está mais na tecnologia do que em viver a cultura. Então não tem mais cultura no Brasil. O Brasil está perdendo a cultura por causa da tecnologia. Então, meus irmãos, essa é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor para nós é essa daqui, que nós devemos cuidar daqueles que estão ao nosso lado. Independente de quem ele seja. Então nós temos que aprender também a quem receber umas pessoas na igreja. Eu vejo que eu tenho notado que a gente às vezes chega um visitante aqui, a gente não aperta nem cumprimenta o visitante. Então o visitante chegou, você tem que abraçar, tem que cumprimentar. Mas tem muita gente que o visitante entra, sai, às vezes e no culto aqui a gente esquece até de apresentar o visitante. E quando eu falo de visitante, eu não falo de visitante crente não, eu falo de visitante não crente. Por que a igreja tem poucas pessoas não crentes vindo? Porque chega aqui e não é bem recebido. E aí nunca mais ele volta. Porque às vezes ele senta ali, aí a pessoa olha, mas não fala, não dá um alô, não fala se está tudo bem. E a pessoa entrou ali, vai embora, não volta mais. Então nós temos que temos que receber as pessoas bem, para que elas voltem e tragam a família para a casa de Deus. E a igreja ela não é só nós, não. A igreja é aberta para o público, a igreja é uma comunidade. Aqui entra gente de todo qualquer tipo de cultura. Então nós temos que saber receber os jovens, os homossexuais, que podem entrar na igreja, nós temos que receber bem. Nós não vamos dar a ele o microfone da igreja, mas a gente pode abraçar. Por quê? Porque o homossexual é um ser humano como qualquer gente, um de nós. Está vivendo uma vida diferente, mas é um ser humano como nós. Eu ficava triste às vezes quando eu via pastores criticando a pessoa porque a pessoa era homossexual, aquilo ali, aí ficava zoando, vivendo essa vida devassa, não sei o que lá. Meu irmão, ele escolheu aquela vida, mas Jesus tem o poder de libertar ela. E Jesus vai libertar ela não é por aquilo que a gente fala, não, é porque o Espírito Santo, através de você, que está aqui no altar, pregando,
vai levar uma palavra que vai de confronto e ela vai começar a raciocinar de que aquilo que ela está fazendo, ela precisa mudar. Isso só acontece se a gente receber as pessoas bem e com alegria e sem discriminação. Então nós não podemos discriminar homossexual, mulher prostituta, nada disso. Nós temos que receber todos, porque a comunidade a igreja é uma comunidade aberta para todas as pessoas. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor, já está no nosso horário. Amém.